Olá, seja bem-vindo ao dia 113 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Estamos no livro de Atos, para hoje, capítulo 6 e 7, também o Salmo 50. O que eu quero meditar está no capítulo 7, que é a morte, o discurso e a morte de Estevão. Estevão, né, no capítulo 6, a partir do verso 8, nós lemos: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: Ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. É forte, igreja. É, é interessante como que para apedrejar uma pessoa, exterminar uma pessoa, como o Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo, cheio da graça e do poder de Deus, que realizava maravilhas e sinais no meio do povo. A única coisa que podia ser usado contra ele é se incitasse os religiosos com as suas falsas palavras. Então, assim, para eles acusarem Estevão, que estava andando 100% plenamente dentro da palavra de Deus, eles tinham que falar mentiras. E os religiosos que não tinham o Espírito Santo, eles só tinham conhecimento intelectual da palavra, o que que eles fizeram? Acreditaram. Porque se eles fossem homens cheios do Espírito Santo, onde o intelecto não falasse mais alto na vida deles, eles teriam visto que Estevão era um homem íntegro, um homem segundo o coração de Deus. Mas porque eles eram religiosos, fanáticos, que não entenderam a vida e a ressurreição de Jesus, eles se voltam contra Estevão, porque eles acreditam nas mentiras faladas sobre ele. Imagina, imagina falar que Estevão estava pregando contra Moisés e contra Deus. É importante, sim, a gente entender que Moisés foi o escolhido do Senhor para quem o Senhor entregou a lei, e a lei foi dada para o povo de Israel no deserto através de Moisés, por isso que Moisés, ele não era temido, mas ele era respeitado. Entende a diferença? Mas então falar contra Moisés é falar que, olha, a lei que vocês seguiam, que foi dada através de Moisés no deserto, Estevão está falando que essas leis não existem mais, pode rasgar e jogar fora. Isso é uma loucura. Estevão não estava fazendo isso. Pelo contrário, quem nasce de novo, quem é cheio do Espírito Santo, tem prazer de cumprir as leis que foi dado para o povo no deserto. Eu falo isso como uma pessoa estrangeira. Infelizmente, não sou judia, né? Não sou da linhagem real judaica. Quem me dera se eu fosse. Queria muito, viu? Queria muito. Sinceramente, queria muito. Mas não sou. Mas eu entendo sim que uma pessoa cheia do Espírito Santo tem prazer, porque o Deus de Israel é o meu Deus. É o Deus criador de todas as coisas. Mas o que estava acontecendo com esses religiosos fanáticos? Acreditando em mentiras, porque eles mesmos não queriam acreditar que Jesus era o Messias.
Mas quando eles olhavam para Estevão, o seu rosto resplandecia como de um anjo. Estevão, diante desse povo incrédulo, que diziam que eram cheios do temor do Senhor, eles diziam isso. Estevão, então, ele começa um discurso, que é o que se dá no capítulo 7. E aí, capítulo 7, verso 1 diz: Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: São verdadeiras estas acusações? Aí, a isso ele respondeu: Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia. Antes de morar em Harã, ele disse: Saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhes mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a essa terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, depois dele, seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Então, Estevão, aqui, de uma maneira sistemática, começa a lembrar o povo, desde Abraão. Ele poderia ter lembrado desde Adão e Eva, mas ele fala assim: olha, tá bom, eu vou contar para você que nós compartilhamos da mesma fé. Só que não, né? Porque esse povo incrédulo aqui, que não tinha Jesus como Messias, era esse mesmo, sanguinários. Mas Estevão vem lembrando da história deles desde Abraão, a promessa do Senhor a Abraão, a promessa de Deus a Abraão que agora se cumpria na vida deles. E ele continua falando. Ele fala então de José, ele fala de Moisés, ele fala do povo no deserto, de como o povo saiu do deserto. Verso 48, ele continua discursando. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou ainda seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Povo rebelde e obstinado, de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Veja bem, um coração obstinado é um coração duro, um coração petrificado. E Estevão, depois de contar toda a história deles, passando ali por Abraão, José, o Egito, o deserto, a terra prometida, tudo aquilo, ele fala o seguinte: escuta aqui, ó povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são igual aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Ou seja, querido, você pode estar resistindo ao Espírito Santo. Cuidado, cuidado para o seu coração não ficar petrificado. Ouvindo as palavras do Senhor, o seu coração se endurecer por não querer se submeter. Porque uma coisa é certa, eu falo isso na minha jornada, na minha busca, se tem uma coisa que o Senhor o tempo todo vem colocar em xeque, é a minha inteligência intelectual. Tem muitas coisas que eu falo assim, ué, isso não faz sentido Deus falar. Para mim faz. Não faz sentido, Senhor, para mim faz. Então é Ele em primeiro lugar, é o Senhor em primeiro lugar. Cuidado para você não resistir ao Espírito Santo. Então ele está falando o seguinte: olha, você tem os antepassados que morreram no deserto, que foram oprimidos, que morreram. Eles tinham um coração duro, eles resistiram ao Espírito Santo e agora vocês estão fazendo o mesmo, porque ele estava lidando com um bando de religiosos. Verso 52. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vida do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. A vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse:
Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Aleluia. A esse ponto, Estevão não tinha mais medo de nada, porque agora ele contemplava Jesus em pé à direita de Deus. Eu quero viver para ver este dia. Eu quero viver para ver este dia em que eu verei Jesus em pé à direita de Deus. Então, ali, quando ele falou tudo isso, verso 57, mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Eu quero ter um coração como o do Estevão, que estava sendo açoitado, apedrejado, mas ainda assim clamava misericórdia ao Senhor, que não imputasse esse crime de morte a esses homens. Mas sabe por que que Estevão fez isso? Porque ele viu Jesus. E eu te falo, meu querido irmão, minha querida irmã, é impossível contemplar Jesus e não ser cheio dele, e não ter um coração cheio de amor e misericórdia pelo nosso próximo. Ele só clamou pela vida destes homens maldosos que o feriam injustamente, porque ele viu Jesus. E quando ele viu Jesus, quando ele contemplou a glória do Senhor, viu que isso era muito maior do que qualquer vingança. Por muito menos eu estaria já pedindo vingança ao Senhor, falando: Senhor, estraçalha este povo. Mas a verdade é que quando nós contemplamos o Senhor na sua glória, na sua majestade, quando nós vemos Jesus, nós só conseguimos ser cheios de misericórdia por aqueles que não veem, por aqueles que não ouvem falar: Senhor, não imputa isso a eles como pecado. Senhor, Senhor, não os considere culpados deste pecado. E foi assim que Estevão adormece, intercedendo pelos seus irmãos. Pessoas de coração duro, pessoas que preferiam matá-lo do que se arrepender dos seus pecados. Que isso sirva de constrangimento, de ensino para mim e para você. Quando o seu coração estiver cheio de raiva, contemple o Senhor. Contemple o Senhor. Olhe para Ele, Ele vai te encher de graça, de misericórdia para você conseguir interceder. É assim que nós oramos pelos nossos inimigos, né? Jesus fala: ore pelos seus inimigos. Fala: eu não consigo orar pelos meus inimigos. Consegue. É só você contemplar o Senhor na beleza da sua santidade. Quando você contempla o Senhor na beleza da sua santidade, você consegue sim orar por quem te persegue, porque você vai ver que apenas uma pessoa cega, sendo guiada por cegos, uma pessoa que não sabe o que faz, está tão na escuridão, ela não sabe o que faz. Mas você, com a luz de Cristo, sabe, e você pode interceder por ela. Ore pelos seus inimigos, para que o seu coração não se endureça. Amém? Pai, obrigada por esta palavra, dessa palavra que nos traz um novo fôlego de vida. Senhor, queremos, ó Pai, deste coração de Estevão, de poder interceder pelos nossos inimigos. Mais do que isso, Senhor, queremos contemplar o Senhor, queremos contemplar a Tua glória, queremos ter uma vida nova em Ti, Senhor. Nos abençoa, Pai, segundo o seu coração, que possamos, Senhor, te amar cada vez mais e nos submeter à Tua vontade e orar pelos nossos inimigos,
cheios de graça e compaixão que só o Senhor pode nos dar. Nos abençoa, Senhor, com teu coração. Em nome de Jesus. Amém.